Eu sou Júlia Benzaquem, sou professora no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a UPMS em Pernambuco. A UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, é uma proposta do professor português Boaventura de Souza Santos, que surge no contexto dos Fóruns Sociais Mundiais como uma proposta de educação popular entre diversos movimentos sociais, uma educação intertemática, uma educação que promova a articulação entre esses movimentos. Desde 2005, várias oficinas da UPMS foram realizadas em todo o globo. E no ano passado, em 2019, fizemos a nossa oficina aqui no estado de Pernambuco. Foi uma experiência extremamente rica. Começamos a organização em agosto de 2019, convocando mais de 50 movimentos, coletivos, organizações não governamentais, grupos de estudo de universidades públicas, e fomos fazendo todo um processo de autogestão e de concepção da nossa oficina, que culminou no dia 9 e 10 de dezembro, no assentamento Normandia, no Centro de Formação Paulo Freire do MST, lá em Caruaru. Foi uma oficina linda, muito rica, cheia de trocas, onde estavam presentes mais de 30 coletivos, dos movimentos feministas, dos movimentos em defesa pela terra, de luta pelo campo, de LGBTs, a questão racial. Então todos esses movimentos estavam juntos ali, se conhecendo um pouco mais e pensando em estratégias de articulação e de formação conjunta. Tivemos como tema nessa oficina os movimentos sociais ocupando a universidade pública, e conversamos um pouco a esse respeito. E um dos nossos compromissos desde agosto, quando começamos a pensar a oficina, foi que essa oficina não se esgotaria nela, não acabaria ali no dia 10 de dezembro. Na verdade, no dia 11 de dezembro lemos a nossa carta compromisso, que está disponível aí nas redes e no site da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, mas que ela tivesse desdobramentos e continuidade. E foi isso que aconteceu. Em fevereiro realizamos reunião presencial e logo veio a pandemia do coronavírus. Então, em março tivemos algumas reuniões já virtuais, foi logo no comecinho do isolamento social, e planejamos essa atividade, que foi esse web seminário que vamos assistir agora, uma parte dele, em que pensamos a conjuntura atual, essa conjuntura do Covid, em relação a 3 temáticas, Então, a conjuntura e a questão indígena, a conjuntura e as mulheres, a conjuntura e o campo. E esse web seminário foi realizado de forma dialógica e conversada numa sala virtual no dia 28 de abril, das 16 às 18 horas. Então é isso, pessoal. Vamos ficar para ouvir a fala que se relaciona à conjuntura e indígena, que quem falou foi José Carajá, do CIMI. Para falar sobre as questões de conjuntura e as mulheres, tivemos Patrícia, da Rede Nacional de Parteiras, e Joana, da equipe, a Escola Quilombo dos Palmares. E para falar sobre a conjuntura e o campo, temos aqui a presença de Antenor, da FETAP, e de Germano, do CERTA. Esperamos que gostem e que a gente siga dialogando e trocando. Um abraço. Então, queria primeiro agradecer a oportunidade desse espaço. Acho que essa articulação da Universidade Popular de Movimentos Sociais, uma iniciativa aqui em Pernambuco, ela traz um lugar da educação popular como pauta prioritária no diálogo, não só com a conjuntura, mas com a vivência, as experiências, as falas, as denúncias e as políticas, tanto da pressão a essa política para agilizá-la, quanto da responsabilidade dos poderes públicos a pensar melhores condições de vida para a população. E aqui
no nosso campo, a população mais vulnerável, as mulheres, os indígenas, a população que está no campo, né, na agricultura, que produz os alimentos, inclusive para estar nas nossas mesas, nas nossas vidas. E nesse sentido, queria também reforçar essa minha apresentação no campo feminista, além de educadora, dessa atuação feminista autônoma, antirracista, antipatriarcal, do feminismo autônomo que a gente tenta e se desafia a fazer na articulação de mulheres brasileiras e nos agrupamentos nos diversos estados, aqui em Pernambuco, no Fórum de Mulheres de Pernambuco, para dizer que esses lugares constroem esse diálogo mais próximo com o que está acontecendo. Esse novo formato de diálogo virtual é também uma forma que a gente tem aproveitado para se aproximar das pessoas, já que o próprio isolamento social nos distancia das pessoas. Então, dizendo isso, quero começar minha fala fazendo umas homenagens especiais, né? Ontem, dia 27 de abril, foi o Dia Nacional da Luta das Trabalhadoras Domésticas. Eu assisti uma live da Federação das Trabalhadoras Domésticas, com a CUT, onde era pautado muito as lutas específicas dessas mulheres, né? Então, acho que não só uma homenagem, mas em nome da companheira Luísa, que é a presidenta da FENATAB, trouxe com muita propriedade, e no final da fala dela, ela disse: o tratamento ou o isolamento social na epidemia do coronavírus não pode ser de forma privilegiada. Eu acho que ela quis dizer para a gente no sentido de que, por exemplo, a nível nacional, que foi para as redes sociais, a primeira morte de uma mulher negra, periférica e trabalhadora doméstica foi no Rio de Janeiro, né? Uma mulher de 63 anos. Então, isso é simbólico no sentido de dizer que para as mulheres tem que ter, sim, um olhar especial para esse lugar do momento conjuntural de enfrentamento à epidemia, à pandemia também. Então, e trazer nesse momento agora, que também nos une enquanto espaço da educação popular, enquanto espaço das lutas que a gente tem travado, não só nesse momento, esse momento se evidencia várias ações, mas que com o foco de salvar vidas, né? Então, do ponto de vista político, a gente se diferencia em campos de atuação, porque o próprio desgoverno de Bolsonaro, com as diversas ações, seja de protocolar recurso, por exemplo, das políticas públicas para a população mais pobre e vulnerável, não chega nas pessoas, né? E os próprios meios que são limitados para esse uso, os instrumentos tecnológicos, também não chegam para as pessoas que mais necessitam. Mas nós continuaremos firme, forte, superando essas dificuldades e reforçando a dimensão da solidariedade, que essas primeiras falas que eu queria reforçar, porque me parece que é também uma narrativa bastante forte da solidariedade no campo feminista. A gente sempre tem trazido essa dimensão que é para além da assistência, do apoio emergencial e das diversas experiências que a gente tem construído na formação política, de forma que ajude as pessoas a ter uma consciência crítica, a ter o poder de se questionar frente às situações que vai acontecendo. Então, a situação de pandemia só agrava situações sociais, né? Agrava a pobreza, agrava a situação de violência, agrava a situação
de responsabilidade dos governos frente às políticas e agrava a vida das pessoas, porque vai mudando a vida das pessoas. Por outro lado, essa pandemia também traz em pauta e evidencia uma pauta no nosso país, no mundo todo, mas principalmente no nosso país, a pauta das desigualdades sociais. Ou seja, sempre existiu, porque há uma referência da estrutura desigual nas relações sociais, seja na relação de gênero, seja na relação de raça, seja na relação de classe social, existe uma estrutura desigual nessas relações. Então, ao enfrentar a epidemia, esses impactos vêm certamente de forma diferenciada. Então, para nós mulheres, e aí a minha fala vai ser sempre me colocando nesse lugar enquanto mulher feminista, no sentido de que essa conjuntura, primeiro a gente se pergunta por que a gente vai falar do lugar das mulheres, porque somos a maior parte da população no mundo e no Brasil, em especial, somos mais de 51% da população brasileira, somos mais de 50% da população eleitoral do país, ou seja, a gente pode mudar quadros de decisão da política estruturada nesse país. Somos nós, mulheres, que estamos mais no trabalho doméstico, que é evidenciado nesse momento de isolamento social, porque isso não é culpa necessariamente do momento da epidemia, isso tem a ver com um fenômeno e com uma cultura machista e patriarcal no nosso país, no mundo todo, nas diversas sociedades. Então, o trabalho doméstico, que é colocado como um trabalho de menor valor, o trabalho doméstico, que é colocado com uma relação que não é de igual responsabilidade entre as pessoas que estão dentro de casa, e principalmente agora no período da epidemia. Então, o lugar da casa, que é um lugar de referência, né, para a maioria das pessoas, e lembrar que boa parte também não tem casa, não tem onde morar, e por isso várias ações voltadas, sobretudo dos movimentos sociais, voltadas para a população de vulnerabilidade que vive nas ruas, que não tem casas, que não tem relento, né, para morar, não tem lugar para morar. Então, essas condições vai rebater na vida das pessoas da forma que está vivendo. Então, a casa, que é esse lugar da referência, esse lugar, pela condição do isolamento social, pode tornar-se problemas nas relações. Então, nas relações dentro de casa, a mulher com o companheiro, com o marido, com o namorado, a mulher na relação com as crianças, a mulher na relação com os cuidados da casa, as mulheres com a relação com os cuidados com os animais, com o cuidado com as outras pessoas. A gente sempre diz, dentro do feminismo, que nós mulheres, essa cultura machista nos coloca num lugar de muito cuidado com as outras pessoas, de não ter tempo nem para cuidar de nós mesmos. E, sobretudo nesse lugar do isolamento social, há uma sobrecarga do trabalho dentro de casa. E aí é uma mudança também de uma dinâmica do trabalho. Então, por exemplo, no campo de nós mulheres, que tem um trabalho remunerado, trabalho fora do espaço doméstico, acarreta mais trabalho no espaço da casa. Ou seja, também é uma cultura de que o trabalho privado, do lugar privado, é para as mulheres, o lugar público é para os homens. Então, agora, estamos homens e mulheres, né, no espaço privado, dentro de casa. Então, quem tem mais condição, aí voltando para aquela fala de Luísa, que eu fiz no começo, Luísa, trabalhadora doméstica, dizer, não pode ser um tratamento diferenciado, porque algumas pessoas dentro de casa vai ter a condição de ter a estrutura do computador,
do microfone, dos equipamentos da tecnologia para facilitar o trabalho à distância, o trabalho virtual, e muita gente que não tem celular e pode até ter o celular, que não tem, como é que eu diria, um celular que facilite o uso mais rápido para entrar nas plataformas, não tem informação, não tem o dinheiro para comprar um celular mais avançado, isso para quem pode. Sem falar na maioria que nem tem o acesso a esses instrumentos. Faltam 5 minutos, Joana. Falta 5 minutos. Vige como é rápido que passa. Mas está bom assim, não estou falando muito rápido. Então, esse impacto desse lugar da epidemia na vida de nós mulheres. Aí vem uma questão muito forte, que é a convivência com o lugar da violência. Infelizmente, a gente tem dados estatísticos que traduz para a gente uns lugares muito ruins, não só de leitura, mas da vivência social. O Brasil é, por exemplo, o 5º país no mundo de incidência de feminicídio, de morte das mulheres pela sua condição de gênero, pelo simples fato de ser mulher. Ou seja, na relação desigual de gênero, do poder estabelecido dos homens sobre as mulheres, que acontecem a violência e o extremo dessa violência, o feminicídio, a morte das mulheres. E no lugar da casa, nessa convivência, que infelizmente também tem colocado alguns dados do aumento da violência doméstica, porque muitas mulheres que saíam para seus trabalhos, seja no trabalho até de forma precarizada, mas saíam de dentro de casa, e agora convivendo com os agressores, quem tem nessa relação, né? Da gente ouvir as brigas entre casais, nos vizinhos, e ainda persistir a cultura de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. No nosso caso, do feminismo, a gente mete a colher, mete a polícia e mete o Estado para resolver e punir os agressores. Mas essas medidas também estão limitadas a serem feitas, porque a gente não acessa rápido os serviços que deveriam funcionar. Os serviços, por sua vez, são precários para atendimento e acolhimento e proteção para essas mulheres em situação de violência. Então, queria pautar essa questão, mas também também outros olhares, né, dos preconceitos, das perseguições. Então, imagina as situações que têm se agravado nas relações familiares para as mulheres lésbicas, que as famílias não admitem, não permitem, não concebem, para as mulheres trans. Então, cada situação dessa, a tendência é piorar nessas relações. O abuso sexual com as crianças e adolescentes, né, que acontece nas relações mais próximas dos companheiros, das suas companheiras, do pai, de irmãos. Então, são questões para a gente ficar nesses olhares. Mas, por outro lado, aí para ir finalizando a minha fala, sim, ainda na questão da precariedade, aí tem lugares para as mulheres que são de maiores riscos, seja para a prevenção de não pegar o vírus, seja nas relações que ela tem construído dentro de casa. Por exemplo, os lugares das mulheres profissionais na área de saúde. A maioria são mulheres, mais de 70%, 80% de mulheres que estão nessa condição. Aí em precariedade de serviço, sem proteção de uso de equipamentos especiais, um constante risco de vida dessas mulheres, e isso a gente vê bem próximo da gente, né? De companheiras, de amigas, né? De vizinhas que são enfermeiras, que estão nos lugares aí, e das mortes, né? E das mortes dessas mulheres, porque elas estão em maior risco de transmissão ou recepção do vírus.
Então, sem nenhum apoio dos poderes públicos e um total descaso à vida dessas pessoas e à família dessas pessoas, nenhum amparo à família dessas pessoas. Aí, a nível nacional, a gente vê a situação, principalmente de Manaus, que chega em medidas extremas, desumanas, da forma de enterrar, né, que as pessoas, as famílias não têm nem condição de acompanhar e de fazer o enterro das pessoas. E duas coisas a mais os cuidados, as medidas de higiene para não pegar o vírus, por exemplo. Então, lavar as mãos e ter sabão, tem que ter primeiro a água, né, para lavar as mãos. O gel, a maioria das mulheres pobres não tem condição de comprar o gel. Então, essas medidas parecem tão simples e, ao mesmo tempo, é distante dentro da casa da maioria das mulheres das periferias, porque não tem água, porque não tem saneamento básico para a estrutura da casa, da rua, do bairro, né? E há um distanciamento das políticas dos governos mais locais. Então, tem cidades que as prefeituras têm feito várias iniciativas, encerrando. Alô? Tem iniciativas para a política e das políticas públicas, de como chega nas mulheres. Então, a política da renda básica emergencial, que foi um processo de luta da sociedade, que foi uma pressão ao Congresso e ao Senado, mas que pode aparecer para a maioria da população como um benefício colocado pelo governo federal. Ele só está fazendo a parte dele, né? E ainda faz mal feito, ainda faz com lentidão, ainda faz com forma que o que tem registrado de imagens na televisão que Carajá falou antes, para os indígenas, para as mulheres, principalmente as mulheres idosas, de estar nas filas da Caixa Econômica, passando fome, e vão de madrugada, 4 horas da tarde, para ser atendida 8, 9, 10 horas da manhã do outro dia. Assim, é muito desumano, é muito cruel esse tipo de relação. E ainda no espaço da casa... Desculpa, pedi para você concluir, porque ainda temos as outras pessoas. Mas se quiser falar a última palavrinha para concluir, desculpa interromper. E por último, esse impacto nas relações afetivas. Então, o distanciamento dos amores, das amizades, dos familiares, dos parentes, que traz como consequência as tristezas, os abandonos, a depressão. Enfim, tinha mais coisas. Obrigada, desculpa aí. Perfeito, excelente, Joana. Foram grandes contribuições, né? A gente tem que talvez repensar para depois fazer mais tempo para essas falas, porque estão muito boas. Agora, só lembrando para as pessoas que entraram depois, se puderem se apresentar no chat e também já irem colocando questões, comentários para o nosso debate. E também, se quiserem se inscrever, já ir se inscrevendo para as falas depois. Então, passo para a Patrícia Amaral, da Rede Nacional de Parteiras. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Ok, né? Sim, está ótimo. Sim. Eu sou Patrícia da Amaral, faço parte da Rede Nacional de Parteiras Tradicionais. Estou bem feliz de estar participando hoje desse evento aqui. Quando a gente, né, pensou na ideia desse web seminário da UPMS Pernambuco, foi bem interessante pensar numa análise de conjuntura e as mulheres, a partir da experiência trocada com a Rede Nacional de Parteiras, ao mesmo tempo em que também foi difícil não expandir essa reflexão para outros contextos, né? Eu acho que o desafio é imenso. Joana trouxe bem, né, boa parte desses desafios. Eu acho que hoje a gente está enfrentando uma ameaça que antes parecia bem distante e que se aproximou, né, bem rapidamente.
Então, a gente tem realmente uma mudança mundial e que requer, né, a união de esforços para a preservação da vida. Então, eu acho que é um momento de distanciamento social que requer o uso da criatividade, né? E eu acho que por criatividade a gente não tem que reinventar a roda, né? Mas eu acho que a gente precisa, de alguma forma, e está sendo obrigado a olhar para antigas questões que hoje agudizam, né? Como Joana bem disse, são questões que são antigas e que agora ficam bem mais fortes e evidentes. Eu acho que a pandemia ela traz uma situação de provável colapso do sistema de saúde, né? E, para mim, coloca em xeque uma questão fundamental que eu acredito que precisa ser sempre revisitada no que diz respeito à assistência à saúde da mulher, que é um contexto que atravessa a realidade das parteiras tradicionais, que é a excessiva medicalização do ato do gestar e do parir, né? Então, gestar e parir é hoje um evento médico e patológico, quando, em verdade, é também um evento comunitário, fisiológico, natural, que pode ser, inclusive, profundamente transformador, né? Revolucionário, digamos assim. Então, eu vejo que a pandemia traz uma reflexão, né, sobre como estamos também aprisionados a essa medicina do homem branco, uma medicina da ciência eurocêntrica, né, enquanto temos também o saber ancestral das nossas parteiras, que é um saber indígena, que é um saber caiçara, que é um saber quilombola, que é um saber também urbano, que é um saber rural, e que eu acredito que está há muito tempo disponível para revermos alguns lugares de prisão. E como eu disse, né, nós não precisamos reinventar a roda, né? Essa roda está girando há muitos e muitos anos, é uma ciência milenar que está em curso e que não deixará de existir e que é chave também para uma concepção integral de saúde. E o coronavírus, ele traz a urgência de ampliarmos o questionamento sobre o que entendemos por saúde, sobre a necessidade de uma visão integral de saúde, sobre o protagonismo da mulher no ato de gestar e de parir, sobre a imposição de patologias ao corpo dessa mulher, sobre a dominação dessa ciência do homem branco e também de uma moralidade cristã sobre esses corpos, né? Então, recentemente, o Ministério de Saúde incluiu mulheres gestantes, mulheres puérperas, mulheres que passaram por processo de aborto ou perda gestacional, como grupo de risco de complicações para o Covid-19. Essa inclusão, né, ela gera uma necessidade de um maior isolamento dessas mulheres e, no contexto da assistência à saúde dessas mulheres, ao meu ver, surgem duas grandes necessidades, né, que seriam, pelo menos duas grandes necessidades, que seriam a de fornecimento de informação de qualidade a essas mulheres e de respostas emergenciais a essa assistência. Então, nós temos um sistema de saúde que já vem se adaptando em vários aspectos nesse contexto, né? Consultas ambulatoriais sendo desmarcadas, a realização de exames, né, sendo restringida, o próprio cenário do parto já há uma mudança grande, com a equipe reduzida, né, com vistas a diminuir ao máximo a exposição da equipe, e tentar também diminuir a exposição da paciente, né? Há uma restrição da presença do acompanhante no cenário do parto. Então, e com esse colapso, a tendência é que um tipo de assistência que já é precária se torne ainda mais precarizada. As parteiras com quem eu tive contato nesse meio tempo, né, e há uma dificuldade também de comunicação, o telefone e o WhatsApp, de uma certa forma, vem salvando nesse sentido. Eu consegui falar com Zezé Parteira, que é parteira em Caruaru, atende na comunidade da Taquara de Cima, né? Ela tem uma unidade básica de saúde em frente à casa dela, que foi construída também a partir do trabalho que ela desenvolve lá na comunidade, e ela me repassou que já há uma mudança grande nos atendimentos à comunidade,
As consultas que geralmente eram feitas em um dia só foram espaçadas. Ela tem se utilizado de alguns equipamentos de proteção na cena do parto, o que antes não acontecia, mas a gente sabe também que há uma carência desses equipamentos, não só nas unidades de saúde, né? Os grupos de apoio, rodas de gestantes que fazem parte da ESCTA, que é a Escola de Saberes, Cultura e Tradição Ancestral, que também é ligada à Rede Nacional de Parteiras, continuam acontecendo semanalmente, né, virtualmente, e há uma mudança também na questão comunitária em relação ao gestar e principalmente ao parir, né? Então, um momento que sempre é regado de visitas familiares, agora é restrito à menor exposição possível, e essa restrição me faz pensar um pouco na questão da rede de apoio, né, que para muitas mulheres é aquela comadre que ajuda, né, no resguardo, digamos assim, no pós-parto, e isso fica restrito. Me faz pensar na questão da divisão sexual do trabalho doméstico, né? Então, isso já é agudizado pelo isolamento, como Joana falou, e nesse contexto específico ficará ainda mais delicado, que impõe um repensar também de novas formas de cuidado nesse contexto para essas mulheres, né? Então, o que me tem chegado é que as parteiras seguem firmes, né, nos seus ofícios, as crianças continuam a chegar pelas suas mãos, agora em casa, que é agora no lugar mais seguro, na verdade, que é a casa, né? Então, parteiras que têm acesso a algum equipamento de proteção e que estão, digamos assim, conectadas com as informações, estão utilizando esse equipamento, mas há uma carência muito grande de distribuição desses equipamentos. Sempre houve, na verdade, na realidade das parteiras, né, de se chegar a qualquer tipo de equipamento para essas mulheres. Muitas delas são idosas, né, e também inclusas em grupo de risco, o que me traz também a grande importância que tem o repasse desse ofício, né, para as gerações mais novas. A gente tem um exemplo aí do povo Pancararu, que tem uma leva grande de parteiras mais jovens, né, que aprendem o ofício com a parteira mais antiga, com Dora, mãe Dora. E aí, assim, mesmo a OMS, né, tendo feito no início de abril um comunicado afirmando, né, que todos os serviços básicos de saúde reprodutiva seriam considerados essenciais nesse contexto de pandemia, a gente vê que é evidente uma falta de política pública emergencial que esteja acolhendo de forma efetiva a demanda dessas mulheres. Então, o próprio aborto legal também vem sendo restringido em muitos lugares, né, com base no contexto, na afirmação de que faz parte do contexto da pandemia, quando, na verdade, continua sendo um serviço básico que precisa ser mantido, né? Então, a ausência dessas políticas públicas emergenciais focadas para essas mulheres, ela agravará também o índice de mortalidade materna e neonatal, né? Do mesmo modo que essa política neoliberal, que também renega esse saber ancestral das parteiras, né, do trabalho que é feito dentro das comunidades, da força que elas têm nos lugares onde elas atuam, dificulta também a inclusão dessas mulheres como parceiras no combate ao aumento dessa mortalidade. E quando nós contabilizarmos essas mortes, também será visível ver o recorte de classe e de raça, né? Faltam 5 minutos. Ok. Então, só para fechar, eu acho que a gente deve pensar, né, no repasse, no quão essencial é o repasse de informação de qualidade às mulheres nesse momento, né, na importância do auxílio das políticas emergenciais que diminuam os impactos de toda essa mudança, ao passo em que também é inadiável uma revisão geral dessa assistência, né? As parteiras tradicionais continuam e continuarão a prestar os seus serviços com comprometimento de sempre, né? São mulheres que materializaram um dom em um ofício ancestral e que assumiram a missão de respeito à vida, à natureza, à terra, e que agora se tornam mais necessárias do que nunca.
Então, essas mulheres, elas também são conhecedoras do uso das ervas, são raizeiras, são muito requisitadas em sua comunidade para auxiliar, né, no tratamento de várias enfermidades, e não vai ser diferente com o COVID, né? Então, elas serão também solicitadas e poderão, de alguma forma, prestar o seu auxílio, né, diminuindo a exposição de muitos, né, a esses ambientes hospitalares. E, por fim, eu queria só divulgar a iniciativa, né, falando das raizeiras, a iniciativa da Rede Aroeira, que vem se articulando com o coletivo Flow do Mulungu, do Certa, né, para captação de recursos através de uma vaquinha virtual e distribuição de remédios fitoterápicos em comunidades, como forma de enfrentamento ao sintoma do Covid, e alguns serviços, né, o serviço de acolhimento às gestantes da ESCTA, e o próprio trabalho de Zezé Parteira, que também é vereadora, né, em Caruaru, a única vereadora mulher, né, da Câmara de Caruaru. Todos esses serviços estão disponíveis também na rede social, no Instagram, tem página, vocês podem acessar. Bem, é isso que eu queria trazer, agradeço a escutativa de todas e todos. Obrigada.